Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Amém. Então vamos orar ao Senhor agradecendo por esse momento. Grandioso Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, pelo momento de cânticos de louvor que tivemos, ó Deus. Ó Pai amado, obrigado porque o Senhor esteve aqui presente conosco. Obrigado, a Deus, porque o Senhor preparou os nossos corações para esse momento, Deus, e sabemos que as palavras que saíram, foram entoadas, ó Deus, não saíram vazias, mas elas entraram nos nossos corações, ó Deus, e ajuda-nos para que possamos praticar aquilo que cantamos, ó Deus, aquilo que aprendemos, aquilo que estudamos, ó Deus, que tenhamos um cristianismo prático, ó Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Continue conosco, ajuda-nos e guia-nos para o Teu louvor constante, ó Deus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, que bênção. Podemos louvar o Senhor nosso Deus. É bom demais poder louvar o Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos aqui esta noite. E agradecer o apoio dos irmãos aqui que estão conosco, sempre nos apoiando no louvor. E também você que está em casa, na sua casa, no seu lar, nos apoiando, sendo abençoado e também sendo bênção para nós, porque nós temos a certeza que os irmãos e as irmãs têm orado por nós. Então, muito obrigado pelo apoio dos irmãos e também a sua oração. Eu queria compartilhar com os irmãos um salmo que eu gosto muito. Nós lemos parte dele nesta noite. Nós lemos na liturgia no começo o Salmo 19, verso 1 ao verso 5. Nós leremos hoje, dando sequência, leremos o verso 7 ao verso de número 10. O Salmo 19, verso 7 ao verso de número 10. Pegou aí sua Bíblia? Salmo 19, do verso 7 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O verso 10, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém e amém. Domingo passado nós falamos que Deus escreveu 2 livros. O número 1 foi a natureza.
E o 2, o principal, são as Escrituras Sagradas, que revelam a vontade de Deus, que falam do seu propósito, seu decreto. E é claro, meus irmãos, que a Bíblia não tem tudo o que Deus pensa, mas tem o essencial, o principal, para que nós creiamos e cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. As Escrituras Sagradas falam da grande promessa de Deus, do Messias, de Jesus. Então, através da Bíblia, nós podemos conhecer o nosso Deus e proclamar a sua grandeza. Mas tem um outro salmo, o Salmo 19 mesmo, no começo fala: os céus proclamam a glória de Deus. Então esse salmo ele é muito equilibrado, porque ele fala da revelação natural de Deus, que se manifesta em sua criação, e esse salmo também ele fala a respeito da revelação especial de Deus, que se revela em suas sagradas Escrituras. Irmãos, irmãs, em todo tempo é tempo de nós aprendermos de Deus e adorarmos o Senhor. Aprendemos em nosso breve catecismo e também no catecismo maior, os irmãos que fizeram a classe de preparação, qual é o fim principal do homem? Todos nós conhecemos de cor esta resposta. O fim principal do homem, o seu objetivo é glorificar a Deus e desfrutá-lo ou gozá-lo para sempre. E C.S. Lewis, em seu livro, fala sobre isso, que o nosso principal objetivo é nos relacionarmos com quem nos colocou neste mundo. Sendo assim, meu irmão, sendo assim, minha irmã, tudo que nós enfrentamos nesse mundo, nós passamos, a pandemia, as dificuldades, as injustiças. Nós tivemos recentemente um caso aí, uma queda de braço entre os juízes, a respeito do Queiroz, né? Mandou o Queiroz para a prisão domiciliar e falaram que o Queiroz ia voltar para o presídio, mas o Gilmar Mendes, lá do Supremo Tribunal Federal, que é a instituição superior, que é a última instância, falou o seguinte: não, Queiroz e a sua mulher ficam em casa em prisão domiciliar. Até eu estava assistindo o jornal e os repórteres da emissora deu como certo, falou assim: ó, em breve deve ser uma diligência para prender o Queiroz. E no mesmo jornal, o repórter constrangido ficou sem graça, porque o Gilmar Mendes soltou uma nota: não, Queiroz, fica em casa. Aí o repórter engoliu assim, sabe, seco, falou assim: meu Deus, que negócio doido é esse? O repórter não falou porque estava ao vivo e todo polido, como deve ser um jornalista, mas ficou assim: que isso? Essa queda de braço entre a lei dos homens. Cada um tem um parecer. O direito deveria ser objetivo. O que é algo objetivo?